Hepatite. Com certeza você já ouviu falar sobre este nome, mas você sabe como identificar uma possível hepatite? Sabe quais são os riscos maiores que ela pode causar? Pois é. Respostas para essas e outras perguntas você encontra agora no viverbem.com. Sua saúde em sintonia. Não sai daí, porque a nossa conversa começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao viverbem.com, podcast semanal sobre saúde, produzido pela Diretoria de Comunicação da UFMA, com o apoio do Hospital Universitário. O viverbem.com é apresentado pelos jornalistas Felipe Reis e Daniela Saraiva, sempre com a participação de um profissional de saúde. Viverbem.com, sua saúde em sintonia. Olá, eu sou Felipe Reis e agora nós teremos uma conversa super saudável com um médico especialista em hepatite. Não é isso, Dani? Olá, ouvinte, eu sou a Daniela Saraiva e hoje nós estamos aqui com o Dr. Rogério Castro, médico hepatologista clínico do transplante de fígado do Hospital Universitário e coordenador da Liga de Hepatite. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Então, doutor, vamos começar a nossa conversa. Para clarear o nosso entendimento sobre tudo isso, nós queremos saber o que é hepatite. Então, hepatite é o nome que se dá ao processo inflamatório do fígado. Então, a hepatite ela pode ser classificada do ponto de vista temporal em relação aos sintomas que apresentam, como hepatites agudas ou hepatites crônicas. As hepatites agudas, elas acometem o indivíduo e pode ser gerado, na verdade, por várias causas, né? O diferencial entre as duas é que normalmente a hepatite aguda ela apresenta sintomatologia e a hepatite crônica ela apresenta um quadro normalmente silencioso, né? Oligossintomático ou assintomático mesmo. Com relação à classificação etiológica, significa causa das hepatites, elas podem ser classificadas como hepatites infecciosas, que podem ser as mais comuns são as virais, mas ainda você pode ter hepatites bacterianas, fúngicas. Hepatites podem também ser causadas por doenças autoimunes. Então, algumas doenças autoimunes, como hepatite autoimune, colangite biliar primária, colangite esclerosante primária, podem causar um processo de hepatite. E podem ser causadas também por doenças metabólicas, né? Por exemplo, a própria esteatose hepática, né, que é aquela gordura no fígado, né, pode também causar uma hepatite, e essa hepatite normalmente é uma hepatite crônica. Não podemos esquecer também da hepatite alcoólica, né, que é aquela causada pela libação alcoólica, pelo uso excessivo de álcool, certo? E que tem um potencial de gravidade muito alto, porque além de gerar cirrose, como todas as outras que eu falei anteriormente, ela pode levar a um quadro mais grave, que a gente chama de hepatite fulminante, que é uma hepatite aguda grave, em onde você precisa transplantar o paciente, você precisa trocar o fígado do paciente, porque ele não funciona mais. Doutor Rogério, olha que legal. Nós recebemos um e-mail de uma ouvinte da região metropolitana de São Luís, da cidade de Paço do Lumiar. Ela tem uma pergunta, vamos ouvir? Olá, bom dia, eu sou Ana Gardenia do Paço do Lumiar e acompanho o viverbem.com. Tenho uma pergunta sobre hepatite. Qual a diferença entre a hepatite A, B e C? E o tratamento também tem diferenças? Muito obrigada e parabéns ao programa. Beijo. Nós agradecemos a nossa ouvinte Ana Gardenia pela participação aqui no viverbem.com. Então, doutor, como é essa classificação? Então, as hepatites virais, né, mais comuns são as hepatites A, B e C, né, causadas por esses vírus, respectivamente. Então, a hepatite A ela é causada por um vírus que normalmente você pode transmitir, pode encontrar em água contaminada, né, principalmente pode ser transmitido de pessoa a pessoa, né, na verdade não pelo sangue, mas sim pela água contaminada, né, por alimentos contaminados também. Essa hepatite aguda A, normalmente, ela não apresenta um quadro muito grave. Normalmente é um quadro mais leve, é um quadro que normalmente se apresenta de forma aguda, né? O paciente apresenta aqueles sintomas clássicos de hepatite, né? Uma icterícia, né? Que é aquela cor amarela dos olhos. O paciente pode apresentar náusea, vômito, dor abdominal.
Pode apresentar o que a gente chama de colúria, que é aquela urina mais escurecida. Só que é um quadro que 99% das vezes ele é autolimitado. Então o processo ele acaba entre 7, 14, às vezes pode se estender um pouco mais. Mas normalmente entre 7 a 10 dias o paciente já melhora os sintomas. Em um percentual bem pequeno, cerca de 1% dos pacientes, esse paciente pode evoluir com uma hepatite aguda grave, que é uma hepatite fulminante. Mas felizmente é a minoria. As hepatites B e C, diferentes da hepatite A, elas são transmitidas por via sanguínea. Então elas podem ser transmitidas pelo sangue e secreções. Então, a transmissão pode ser via objetos pérfuro-cortantes, como por exemplo agulhas, seringas, né, que não sejam descartáveis. Pode ser transmitida através da relação sexual também, principalmente a hepatite B. Pode ser transmitida pelo uso de drogas injetáveis. Pode ser transmitida por hemocomponentes, né, hemoconcentrados, né, através da transfusão de sangue. Muito embora, né, a partir da década de 90 houve uma grande melhora, né, no rastreamento dos hemocomponentes, né, das bolsas de sangue, plaquetas, plasma, que impediu a transmissão dessas doenças por essa via. Pode ser transmitido também por, como eu falei anteriormente, como é contato com o sangue, por agulhas, por exemplo, na hora da tatuagem. Então, normalmente a gente pergunta para o paciente se ele tem alguma tatuagem, como foi feita essa tatuagem, se não foi feita com objetos, né, com agulhas descartáveis. Então isso tudo pode transmitir as hepatites B e C. Diferente da hepatite A, que nunca cronifica, as hepatites B e C podem cronificar. E normalmente cronificam levando a um quadro chamado cirrose hepática, né? A cirrose hepática é um quadro de fibrose excessiva do fígado. Então o fígado ele vai perdendo sua função e com o passar do tempo vão aparecendo algumas complicações decorrentes dessa cirrose, como a ascite, que é aquele líquido na barriga, né, que as pessoas chamam de barriga d'água, varizes no esôfago que podem sangrar, e o mais temido, que é o câncer de fígado, né, que eu acredito que seja a complicação mais temida do paciente que apresenta cirrose, que é o câncer de fígado, o câncer primário de fígado, que nós temos aí alguns tratamentos, enquanto esse câncer ele é pequeno, tem dimensões pequenas. Porém, quando ele apresenta dimensões maiores, o tratamento, na verdade, passa a ser paliativo. Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Rogério Castro, médico hepatologista clínico do transplante de fígado do Hospital Universitário. Bom, doutor, o senhor comentou anteriormente sobre hepatite autoimune, e aí isso me chamou a atenção. Como que essa hepatite se desenvolve? Já nasce com a pessoa? Então, o paciente com hepatite autoimune, não se sabe exatamente qual é o gatilho, que nós chamamos em medicina de trigger, que pode fazer com que esse paciente ele desenvolva o processo inflamatório. Bom, o que se sabe é que são produzidos, né, alguns anticorpos contra o tecido hepático, né? Acredita-se que após um processo infeccioso, isso possa desenvolver, possa ser esse gatilho que leve à formação do processo inflamatório no fígado. Uma vez que esse processo inflamatório ele persista, se não for controlado adequadamente, e isso quer dizer que envolve medicamentos específicos para o tratamento desse paciente, esse paciente ele pode desenvolver tanto quadros de hepatite aguda, como eu falei anteriormente, onde o paciente ele apresenta icterícia, dor abdominal, colúria, né, que é essa urina escurecida, quanto ele pode desenvolver um processo crônico, de uma hepatite crônica, e levar, né, a médio e longo prazo ao quadro de cirrose hepática, né? Então, esse paciente ele vai utilizar algumas medicações específicas, né, como corticoides, imunossupressores, para tentar controlar esse sistema imunológico, né, que está desequilibrado. O sistema imunológico ele não reconhece o fígado como sendo do paciente e começa a causar um processo inflamatório intenso
que pode levá-lo a um quadro mais grave no futuro. Então, doutor, depois do paciente diagnosticado, qual a principal atitude a ser tomada? Então, uma vez que o paciente ele, nos procure assistência médica com sintomas, como eu falei anteriormente, de icterícia, o paciente fica com os olhos amarelados, né? Com dor abdominal, às vezes o paciente apresenta febre, nós vamos fazer, colher uma boa anamnese, quer dizer, conversar com o paciente, examinar o paciente de forma adequada, fazer um exame clínico de forma adequada, e nós temos também a opção de utilizar, né, alguns métodos diagnósticos, então alguns exames de sangue, né, e exames também de imagem. Nesse paciente especificamente que nos procura com esses sintomas, nós vamos solicitar as provas de função hepática e as provas de atividade inflamatória no fígado, além, né, de pesquisar sorologias para as hepatites A, B, C e hepatite E também para alguns indivíduos, certo? Que não é uma hepatite tão comum, mas que os trabalhos científicos vêm mostrando uma certa relevância nos dias atuais. Além disso, nós podemos também lançar mão de alguns exames de imagem. Normalmente nós começamos pelo método mais simples, que é o ultrassom de abdômen, que é um método de fácil execução, não apresenta radiação, pode ser feito à beira do leito do paciente, que é o que nós fazemos aqui no hospital universitário. Nós conseguimos levar o aparelho ao paciente e fazer um exame de qualidade para identificar, por exemplo, e excluir algumas causas obstrutivas. Porque o paciente pode, não necessariamente o paciente que apresenta icterícia, que é essa cor amarela dos olhos, ele apresenta hepatite. Ele pode apresentar, por exemplo, uma obstrução das vias biliares, seja por cálculo, seja por algum tumor. E através do ultrassom, que é um método simples, fácil, né, que depende muito do médico mesmo para fazer o exame, né, a experiência do médico para fazer o exame, ele pode detectar um processo obstrutivo que nada tem a ver com a hepatite viral, por exemplo. Ser exatamente um divisor de águas, né? Você não pensaria mais numa hepatite, mas sim num processo obstrutivo canalicular. Então, uma colestase, uma síndrome colestática, que aí você abre o leque para outras doenças. Agora, doutor, ficou muito evidente em alguns momentos da sua fala que muito tem a ver a hepatite com aquilo que se consome, com aquilo que com aquilo que a gente pode comer, ingerir. Então, existe algum direcionamento de prevenção da hepatite nesse sentido do que a gente come? Alimentos, bebidas, sim, nesse sentido? Com relação às hepatites A e E, que são transmitidas por via fecal oral, significa que são transmitidas por alimentos e água contaminados, a principal prevenção são os métodos de higiene básica. Então, lavar as mãos, né, antes de manipular os alimentos, lavar as mãos após usar o banheiro. Então, isso tudo faz com que você reduza a contaminação de alimentos e água, né? Com relação às outras hepatites, foi muito bom você ter lembrado isso, com relação à prevenção. A prevenção das hepatites B e C, elas se dão em outro nível. Quer dizer, como a transmissão é por via sanguínea e de secreções, o que você orienta é que você deve orientar o uso, por exemplo, de preservativos para evitar a infecção e também utilização de agulhas e seringas descartáveis. Um adendo nesse ponto, né, da infecção por via sanguínea é a questão de alguns equipamentos, né, que o senso comum, a maioria das pessoas não conhece, que pode transmitir também as hepatites B e C, que são, por exemplo, os materiais que são utilizados no consultório odontológico, os materiais que são utilizados em cirurgias. Então, elas têm métodos de esterilização e de asepsia que devem ser respeitados. Caso eles não sejam respeitados, aumenta muito a chance de transmissão desses vírus. Esses métodos, eles seriam de esterilização, o simples, por exemplo, como a gente olha por aí, passar álcool, ou tem uma coisa assim mais a sério como escaldar água fervente, coisa e tal, ou até mesmo
a troca, né, por completo dos equipamentos. Muito bom esse ponto que você acentuou. Veja só, alguns equipamentos, por exemplo, endoscópios, que podem transmitir o vírus da hepatite, eles não podem ser simplesmente descartados, mas você tem processos, né, de asepsia que são muito eficazes, né? Porém, devem ser respeitados esses processos e os produtos nos quais eles foram testados, né? Qualquer utilização de produtos fora do padrão incute um risco maior. Aquilo que você falou sobre a água fervida ela não mata o vírus da hepatite nem B, nem C e nem A. Então, a água fervida, o álcool também não. São produtos específicos para asepsia e esterilização de materiais, né? E, por exemplo, para os equipamentos do odontólogo, do dentista, na verdade você tem que utilizar uma estufa. Tem que fazer a asepsia correta e, após isso, colocar os equipamentos numa estufa. Então, se isso não for respeitado, como eu falei anteriormente, isso pode aumentar a contaminação e infecção de várias pessoas. Quero lembrar também que, como esses vírus são transmitidos por via sanguínea, nós não podemos esquecer dos materiais que são utilizados em salões de cabeleireiro, barbearias. Então, logicamente, todos sabem que as navalhas, as giletes devem ser descartadas. Porém, alguns produtos, por exemplo, como alicate de unha, tesouras, devem ser esterilizados. Caso contrário, essa transmissão pode ocorrer. Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia. Nós estamos conversando com o Dr. Rogério Castro, médico hepatologista clínico do transplante de fígado do Hospital Universitário. Doutor, o senhor esclareceu pra gente que existe a hepatite crônica, certo? Então, eu queria que o senhor esclarecesse pra gente qual o tratamento adequado para cada uma delas. Perfeito. Queria lembrar também que a hepatite crônica ela é assintomática ou oligossintomática. Então, você vai descobrir que o paciente ele tem hepatite crônica baseado nos exames de sangue ou, às vezes, no exame de imagem desse paciente. Então, das hepatites crônicas, você tem hepatites virais, por exemplo, como hepatite B, hepatite C. Você pode ter uma hepatite autoimune já em fase de cronificação. Você pode ter aquela esteatose hepática, seja causada pelo álcool, seja causada pelo aumento de gordura, né, decorrente da síndrome metabólica, né, que é o diabetes, hipertensão, obesidade. E como isso depende da etiologia, da causa da doença, você vai utilizar um tratamento de acordo com a causa da doença, né? Então, a hepatite não existe um remédio. Nós chamamos isso em medicina de panaceia, que é um remédio que serviria para todas as doenças ou todas as hepatites. Isso não existe, né? Então, esses remédios que muitas vezes aparecem na mídia, né, que tratam as hepatites, isso na verdade não correspondem com a verdade. Você tem que descobrir a causa e tratar a causa. Então, nas hepatites virais, você tem antivirais, medicamentos que são muito efetivos no tratamento. Por exemplo, vou dar um exemplo da hepatite C. Hepatite C, hoje em dia, você trata e consegue a cura desse paciente em mais de 95% dos casos, né? A hepatite B, você não tem uma cura definitiva do paciente, mas você tem um controle importante da multiplicação, da replicação viral e dos sintomas do paciente, caso ele tenha esses sintomas. Com relação à hepatite autoimune, a hepatite autoimune também tem um tratamento específico com corticoterapia, com imunossupressão, que pode controlar a doença. Em relação à esteatose, causada pelo álcool, né, a abstinência alcoólica deve ser seguida. E no paciente que tem essa síndrome metabólica, né, que apresenta essa esteatose decorrente da diabetes, da obesidade, temos que tratar essas doenças especificamente. Então, doutor, o senhor falou sobre 95% de cura, né? Então, a hepatite, ela tem cura ou tem que ficar nesse processo de tratamento? Boa pergunta. Depende da causa. Novamente, depende da causa. Então, o que eu citei foi que a hepatite C, ela tem hoje, nos dias atuais, 95% de chance de cura. Cura definitiva mesmo do vírus. Lembrando que aquilo que foi
causado, quer dizer, aquilo que foi gerado no fígado, significa fibrose e cirrose. Quando o indivíduo ele já apresenta cirrose, ele não consegue mais retornar, quer dizer, a um nível de um fígado normal. O tecido ele fica comprometido de fato. E aí você vai tratar esse paciente como um paciente cirrótico. Agora, caso eu consiga fazer o tratamento precoce antes desse indivíduo evoluir para a cirrose, eu consigo uma cura de mais de 90% desse vírus e isso não vai levar nenhuma repercussão para o futuro desse paciente. Para ir de um extremo ao outro, nós falamos sobre cura e aí nós vamos para o outro extremo, que seria, por exemplo, a morte. A hepatite, por si só, pode causar a morte ou são os desdobramentos dela, a partir dela, que podem levar a esse quadro? As duas coisas. Então, a hepatite ela já pode causar a morte no tocante a um quadro agudo, como eu falei anteriormente, um quadro de hepatite aguda grave ou hepatite fulminante, onde o paciente ele pode desenvolver um quadro muito grave inicialmente, pode ser causado por vírus, como eu falei, doença autoimune, uma outra causa que eu não comentei, medicamento. Então, medicamento pode levar a um quadro de hepatite aguda grave. Então, existem vários medicamentos que podem levar a um quadro de hepatite aguda. Os mais comuns são os anti-inflamatórios, medicamentos para doenças neurológicas, são os antidepressivos, medicamentos para emagrecimento, que muitos são utilizados pelos pacientes de uma forma indevida e sem acompanhamento médico, e alguns antibióticos. Então, boa parte das medicações são metabolizadas pelo fígado. Existem alguns medicamentos que causam mais doença, por exemplo, em doses muito altas, como o paracetamol, mas normalmente isso acontece com doses bem elevadas, em caso de tentativa de suicídio, inclusive. Mas os mais comuns são esses mesmo, anti-inflamatórios, antibióticos e antidepressivos. Mas voltando ao seu questionamento, a hepatite aguda grave, ela leva a um processo muito grave que muitas vezes culmina com a necessidade de um transplante de fígado. E, de outra forma, o processo inflamatório crônico nesse fígado, que vai gerando fibrose e cirrose, vai levando a complicações decorrentes da cirrose. Então, as complicações são a ascite, que é aquele líquido que se desenvolve na barriga do paciente, no abdômen do paciente, a icterícia, o paciente fica amarelo, com aquela cor amarela dos olhos, ele pode ter confusão mental, que nós chamamos de encefalopatia hepática, e o paciente ele pode apresentar também varizes de esôfago, que são vasos calibrosos no esôfago que podem sangrar, levando a um processo que nós chamamos de hemorragia digestiva alta. E, como eu falei também, o câncer de fígado. Então, essas são as complicações que o paciente cirrótico apresenta. E para cada uma dessas complicações, você tem um tratamento específico. Lembrando que o indivíduo que desenvolveu cirrose, ele sempre será cirrótico até que ocorra o transplante de fígado. Então, pode ser que haja necessidade no futuro de um transplante do órgão. Então, doutor, o senhor explicou para a gente sobre o transplante de fígado. Explique para o nosso ouvinte também como ele pode fazer para ser um doador de órgãos. Tem um telefone específico? É uma ótima pergunta, porque como nós temos o serviço, participamos de um serviço de transplante de fígado, nós precisamos realmente de órgãos para realizar o transplante. Bom, o indivíduo que deseja ser doador de órgãos, ele pode manifestar expressamente para a sua família. Ele pode manifestar para os seus familiares que deseja ser doador de órgãos. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que uma parte dos familiares, normalmente quando se detecta, quando se descobre a morte encefálica do paciente, ele se recusa a doar o órgão do seu familiar. E nós fazemos um apelo aqui para a população para que doe e permita
não só manifeste, né, quem tem interesse realmente de ser doador de órgãos, mas que permita que seu familiar ele doe o órgão para salvar uma outra vida. Né? Nós temos vários pacientes com necessidade, especificamente aqui no nosso caso, de um fígado novo, né, de um fígado sem cirrose, um fígado sem fibrose, e há uma demanda muito grande no nosso hospital, inclusive do nosso estado. Nós recebemos pacientes de todo o estado e até fora do estado do Maranhão, e há uma demanda muito grande que, se não houver a doação, né, o serviço não funcionará e provavelmente não será extinto até. Então, nós contamos com o apoio da população, a compreensão da população, que o transplante de órgãos só acontece com a doação. Sem doação de órgãos, não existe o transplante. Tentar esclarecer para os familiares, né, para a população em geral, que esse processo de doação ele é feito da forma mais transparente, mais limpa possível. Né? Se detecta o óbito, a morte encefálica do paciente através de métodos auxiliares. São 2 médicos em momentos diferentes, né, que detectam e atestam essa morte encefálica, para que haja segurança para os familiares e para esses pacientes, que esse órgão não será, né, retirado de um paciente vivo. Né? Esse paciente ele está em morte encefálica, ele não tem condições mais de sobrevivência, ele já entrou em óbito. Só que alguns órgãos são viáveis. Isso pode ajudar muitas famílias, muitos pacientes. Então nós fazemos um apelo muito grande para que, uma vez que o seu familiar, né, ele opte por ser um doador, que seja respeitado a vontade deste paciente, né, desse indivíduo, que ajudará muitas pessoas. Podem ter certeza que ajudará muitas pessoas e ajudará também o nosso sistema, o nosso serviço de transplante hepático a salvar vidas. Muito bem, esse é o viverbem.com, conversa agradável e saudável. Nós estivemos aqui hoje com o Dr. Rogério Castro, médico hepatologista do Hospital Universitário. Dr. Rogério, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ceder o seu tempo para nos conversar conosco sobre um assunto tão importante para todo mundo. Eu que agradeço o convite e espero ter ajudado um pouco na compreensão dessa doença. Com certeza. Muito obrigada, doutor, pela sua presença, você esclareceu bastante. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo viverbem.com. Sua saúde em sintonia. Até a próxima edição. O viverbem.com tem pauta e edição de Felipe Reis, edição de áudio de Anderson Rodrigues e coordenação de Marcos Belfort. Viverbem.com. Sua saúde em sintonia.